Você já se perguntou do que você seria capaz se por algumas horas você pudesse se livrar de toda moral, leis e julgamentos? O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, é mais do que uma simples história de terror. É um estudo profundo sobre a natureza humana e sobre a fragilidade do autocontrole e também sobre os perigos de a gente tentar dividir o bem e o mal dentro da gente. Esse livro ele foi publicado em 1886, lá na Londres vitoriana, uma época que foi marcada pela rigidez moral, pelo culto às aparências, pelo medo constante dos próprios desejos reprimidos. Foi também um período em que começou a se discutir a existência de um subconsciente, algo que só ia ser sistematizado mais tarde por Freud. Dentro da literatura, o Stevenson dialoga com outros clássicos do século XIX que também exploraram essa ideia, esse conceito de duplo, como o Frankenstein e o duplo do Dostoiévski. Outras obras também, né? Todas elas abordando essa tensão entre a imagem pública e as nossas pulsões secretas, né? Aquilo que habita lá no íntimo do ser humano. A trama aqui, né, do Médico e o Monstro vai se passar então na Londres vitoriana, uma cidade marcada por contrastes. De um lado a gente tinha aquelas casas elegantes, os médicos respeitáveis, advogados sóbrios, e de outro a gente tinha as ruas estreitas, os becos sombrios, os crimes não resolvidos, né, os vícios escondidos. E essa divisão não é só geográfica, ela é também simbólica. O retrato de uma sociedade que mantém ali as aparências enquanto tenta sufocar os seus próprios monstros. Aqui nós temos o advogado, né, Gabriel Utterson, que vai conduzir a história tentando desvendar uma estranha ligação entre o amigo dele, o respeitável Dr. Jekyll, e o sinistro Hyde, que é um homem de aparência perturbadora e de comportamento violento. O Jekyll era um cientista brilhante que se dedicava a experiências que poderiam separar as duas naturezas humanas, né? A virtuosa e a perversa. Mas aquilo que começou como uma curiosidade científica se transformou em algo perigoso e irreversível. O Médico e o Monstro é mais do que uma história de horror. É também uma alegoria sobre as máscaras sociais, né? Sobre a dualidade humana, sobre a capacidade que a gente tem de esconder, né, os nossos impulsos mais sombrios e também sobre essa fachada da civilização. O fato do Hyde aqui ser fisicamente menor e deformado está querendo dizer que, apesar de reprimido, o mal ele é uma parte ativa e potencialmente destrutiva de todos nós, né? E quanto mais a gente tentar reprimir isso, mais força isso vai ganhar dentro da gente. A história também propõe reflexões sobre dependência de substâncias, sobre a hipocrisia de uma sociedade que condena e acusa, né, o mal no outro enquanto mantém as suas sombras, né, bem escondidas. Não à toa a expressão Jekyll e Hyde atravessou o tempo e até hoje tem sido usada para designar essas personalidades dúbias, né? Essa obra influenciou também o teatro, o cinema, a literatura, e ela permanece atual por abordar esse conflito que nunca deixou de existir, que é a luta interna entre aquilo que a gente mostra ao mundo e aquilo que a gente muitas vezes tenta esconder até da gente mesmo. Se você nunca leu O Médico e o Monstro, eu te digo que vale a experiência, não apenas pelo mistério ou pelo terror clássico, mas por isso, né, pelo mergulho profundo que ele faz na alma humana. Esse livro é uma alegoria poderosa sobre a luta interna entre o bem e o mal, mas ele vai muito além disso. O Stevenson aqui está sugerindo que o mal não ocupa o mesmo espaço que o bem, né? Que o Hyde é menor fisicamente, como eu falei,
mas ele é infinitamente mais violento e mais destrutivo. E um detalhe importante é que a maior parte das ações do Hyde ocorrem à noite, nos bairros mais pobres de Londres, e isso funciona aqui como uma crítica à hipocrisia vitoriana que esconde os seus vícios, né? As suas perversões por trás de uma fachada de respeitabilidade. Psicologicamente, essa obra antecipa conceitos da psicanálise, né? O Jekyll poderia ser visto como o superego, né? O lado socialmente aceitável, moralizado. E já o Hyde poderia ser visto como o id, o instinto primitivo, agressivo, desprovido de ética. E o laboratório seria o espaço sombrio, né, isolado, que representa o inconsciente, onde todas as forças podem se manifestar sem censura. Há também uma leitura possível sobre, como eu falei, a dependência química e a busca por estados alterados de consciência, já que o Jekyll era fascinado pelo poder ali de libertar, né, se libertar, né, das suas responsabilidades morais, e ele acaba meio que se tornando refém dessa poção que ele cria, ele consegue criar, e isso deixa de surtir, né, o efeito que ele queria, como toda substância viciante, né, que tem um efeito inicial que parece trazer um benefício, mas tem também, né, grandes prejuízos, e tem essa questão do controle, né, da perda de controle. O Médico Monstro questiona também os limites da ciência e alerta, né, sobre o preço que a gente pode pagar por negar, né, a nossa própria sombra. No fim, o Médico Monstro não está falando apenas dos monstros escondidos, né, nos laboratórios, mas está falando de nós, né, das partes que a gente tenta negar, do medo de a gente ser realmente quem a gente é, né, e da ilusão que a gente alimenta de que seja possível separar luz e sombra, né, dentro da nossa própria alma sem pagar um preço por isso. Se você se interessa por esse tipo de reflexão, por clássicos que falam mais do presente do que do passado, fica o convite para você continuar acompanhando o canal. Eu peço que você deixe seu like, comente aí, né, o que você achou dessa obra, dessa reflexão, e a gente se vê no próximo. Até lá!